Bom dia, meus queridos, tudo bem? Esquisito, né? Vocês me vendo assim através do espelho. Será que você já parou algum momento assim, de frente para o espelho e se olhando? Será que você já fez essa experiência para ver como é tão interessante você ficar se olhando e se identificando ali como ser humano? Você já parou de frente ao espelho para poder enxergar as suas várias expressões que você é capaz de realizar? Chorando, sorrindo, abrindo a boca, fechando os olhos, abrindo os olhos, fazendo careta, se movimentando. Quantas vezes você pensou nas várias formas de se expressar diante de um espelho? Sabe por que eu estou falando isso, meus queridos? Porque o assunto de hoje tem tudo a ver com isso que eu estou falando. Se olhar no espelho. Se olhar no espelho é você olhar para a obra mais bela que Deus criou. Assim diz a palavra do Senhor. De todas as obras do universo, a obra mais bela foi o ser humano. E Deus criou algo impressionante para tomar conta desse ser humano que você é, que eu sou, que nós somos. Para poder controlar todas as funções executadas pelo corpo humano. E aqui, meus irmãos, entra o nosso assunto de hoje. O sistema nervoso. É esse assunto que nós iremos falar. E eu quero iniciar falando da importância que tem o sistema nervoso. O sistema nervoso ele tem a importância fundamental, duas importâncias. A primeira importância é que ele nos ajuda a interagirmos com o meio ambiente externo, através dos nossos órgãos de sentidos, visão, audição, olfato, paladar e tato. E ele também, o sistema nervoso, é responsável em controlar todas as funções internas do nosso corpo, principalmente as nossas funções vitais, que nós dependemos para a nossa sobrevivência. E o segundo ponto que eu quero falar aqui com vocês é sobre a composição desse sistema nervoso, ou melhor, como ele está constituído. E aqui, na lousa, eu tenho que iniciar falando primeiro das células que compõem o sistema nervoso, células chamadas neurônios. Depois que nós falarmos dos neurônios, a gente passa para o terceiro ponto, que é justamente a organização do sistema nervoso. Esse assunto eu vou dividir ou em duas ou três partes, mas vamos dar continuidade aqui. O que é um neurônio? O neurônio é uma célula, tá? Como todas as células do corpo humano. Ela é uma célula que tem uma membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Só que ela está dividida da seguinte forma. Ela tem os dendritos, tem um corpo celular e tem uma estrutura maior chamada axônio. O que são os dendritos? São ramificações dessa célula que vai servir para desempenhar a função dessas células chamadas neurônios. Que a função dos neurônios é justamente, aqui ó, é justamente realizar o intercâmbio entre o meio externo e o meio interno, através do recebimento de mensagens e o processamento de respostas em cima dessas mensagens. O corpo celular é aqui onde está o citoplasma e o núcleo. No citoplasma temos os órgãos citoplasmáticos. Aqui nós temos o axônio. Esse axônio, normalmente em alguns neurônios, ele é envolvido por uma bainha de mielina ou extrato mielínico, que é uma camada de gordura que ajuda a fazer com que o impulso nervoso percorra com mais velocidade aqui, ok? E no final do axônio, nós temos pequenas ramificações para fazer o intercâmbio de uma célula a outra. Isso, por quê? Porque nós temos milhões, trilhões de neurônios. E as células, esses neurônios, eles se conectam uns com os outros, tá? Claro que eles não se tocam, a gente vai já falar sobre isso. Mas existe uma relação entre eles, uma comunicação entre eles. E essa comunicação é justamente para fazer com que o impulso nervoso passe de um neurônio a outro. E o que é o impulso nervoso? O impulso nervoso, ele é uma corrente elétrica, tá? Produzida pelo nosso próprio corpo e que vai
transformar-se em mensagens que será conduzida entrando pelos dendritos, passando pelo corpo celular, axônio e depois passando para a célula seguinte, ok? E falando de impulso nervoso, eu quero chamar a atenção aqui para vocês para uma coisa. Eu falei que entre os neurônios existe uma conexão, mas eles não podem se tocar assim, tá? Então, como é que o impulso nervoso vai passar de um neurônio para outro? Aí entra as sinapses. A sinapse é o espaço que existe entre dois neurônios conceptivos. Imagina que eu tenho aqui o axônio de um neurônio e eu tenho aqui o dendrito de um outro neurônio. O impulso nervoso, que é esse bichinho verdinho aqui, né? Ele vem aqui e passa para cá. Só que não tem conexão aqui. Mas, quando esse impulso chega aqui, nas extremidades do axônio, vesículas vão se abrir aqui e liberar essas bolinhas azulzinhas ali que eu vou chamar de neurotransmissores. Os neurotransmissores são substâncias químicas que permitem que o impulso passe desse neurônio para esse, na sinapse. É assim que acontece o percurso do impulso através dos neurônios. Bom, falamos da célula que compõe os neurônios. Existem as células glias também, mas elas servem para alimentar os neurônios. As principais células do sistema nervoso chamam-se neurônios. Agora a gente vai passar para a segunda parte, que é justamente falando da composição ou da estrutura do sistema nervoso. Bom, meus queridos, continuando, né? Nós temos agora aqui a organização do sistema nervoso. Ele está organizado da seguinte maneira: sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é o centro de comando. É para lá onde vão todas as mensagens, tá? Que serão decodificadas e devolvidas para todo o corpo em forma de respostas diversas através do impulso nervoso. Bom, e esse sistema nervoso periférico é constituído pelos chamados nervos cranianos e nervos espinais, ou espinhais, tá? Esses nervos, eles são como se fossem canais, tá? Que vão ser distribuídos, que são distribuídos para todo o corpo, e é assim que o impulso nervoso vai ser levado desde o sistema nervoso central até todas as partes do nosso corpo, ok? E o sistema nervoso central, ele está dividido em encéfalo e medula espinal, ou também medula espinhal. O sistema nervoso periférico, ele está dividido em sistema nervoso autônomo e sistema nervoso voluntário, tá? Deixa eu só fazer uma pequena correção aqui. O sistema nervoso central, ele é constituído pelo encéfalo e pela medula espinal ou medula espinhal, tá? Agora, nós iremos para a segunda parte desse estudo, onde nós iremos detalhar cada órgão desse daqui.